Bom dia, meus alunos, tudo bem? Hoje, no nosso vídeo de português, o nosso conteúdo de hoje é sujeito e predicado. Então, gostaria de pedir que vocês prestassem atenção na nossa aula, porque a gente vai falar sobre sujeito e predicado, que é um conteúdo que a gente já vem estudando há um tempo. E hoje a gente vai intensificar o nosso conhecimento sobre eles. Tudo bem? Então, vamos iniciar com a nossa aulinha de hoje de português. Sujeito e predicado. O que é o sujeito, gente? Ele é um termo da oração, da frase, que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. Vou dar um exemplo. Ana comprou um sorvete. Quem comprou um sorvete? Ana, a pessoa que praticou a ação, a pessoa a quem o predicado se refere foi Ana. Então, ela é um sujeito. O predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Tudo que se fala sobre o sujeito é considerado um predicado. Tipos de sujeito. Sujeito determinado. Ocorre quando a terminação do verbo e contexto permitem reconhecer que existe um elemento ao qual o predicado se refere e indicar quem é esse elemento. Exemplo, a carrocinha levou o meu cachorro. O sujeito determinado pode ainda ser subclassificado como sujeito determinado simples, aquele que tem apenas um núcleo, apenas um elemento a quem se refere. A mãe levantou-se aborrecida. Quem levantou-se aborrecida? A mãe. Mãe aqui, um núcleo. E sujeito determinado composto é um sujeito determinado, composto, aquele que tem mais de um núcleo. Exemplo, arroz e feijão não saíam de nossos pratos. Arroz e feijão, O sujeito determinado pode não ocorrer explícito na oração. Há quem costume classificá-lo como sujeito determinado implícito na desinência verbal, sujeito elíptico, sujeito oculto. Exemplo, vou ao cinema na sessão das 10. Sujeito eu, implícito na desinência verbal. O que isso quer dizer? Que um sujeito determinado fica claro para a gente a quem está se referindo aquela frase. O sujeito para a gente ali está claro, a gente sabe quem é, a gente conseguiu identificar o sujeito na frase. Por isso que ele pode ser classificado como sujeito determinado. Ele pode ser sujeito determinado simples, quando a gente vai ter apenas um único núcleo, e sujeito determinado composto, quando a gente vai ter dois núcleos na frase, dois sujeitos na frase. Então, vamos aqui ver de novo um exemplo. Sujeito determinado simples. A mãe levantou-se aborrecida. Quem levantou-se aborrecida? A mãe. Ele é um sujeito determinado simples, só tem um núcleo, mãe. Agora, na seguinte frase, arroz e feijão não saíam de nossos pratos. O que não saíam de nossos pratos? Arroz e feijão. Eu tenho dois sujeitos aqui, Dois núcleos nessa frase. Por isso que ele é um sujeito determinado composto. Então, basta a gente perceber que sujeito determinado, primeiro ponto, fica claro para a gente na frase a quem o predicado se refere. Quem é o sujeito? Eu dou até uma dica, que a gente faz a pergunta. A gente usa quem ou qual para identificar o sujeito na frase. Olha só. Quem levantou-se aborrecida? A mãe. A mãe é o sujeito. Mas o núcleo do sujeito, mãe. Certo? Aí a gente tem o sujeito determinado composto, Eu tenho arroz e feijão não saíam de nossos pratos. Eu tenho mais de um sujeito. Eu tenho dois ou mais, O núcleo do sujeito aqui é composto, Eu tenho mais de um sujeito. Aí a gente tem, que eu já falei, o sujeito determinado implícito, na desinência verbal, no verbo, Vou ao cinema na sessão das 10. Eu vou. Esse sujeito está implícito no verbo vou, tá? Então, eu sei que o sujeito é eu, Está implícito ali. Sujeito indeterminado. Já está uma diferença aí. Indeterminado, a gente não consegue identificar na frase a quem o predicado está se determinando, A quem o predicado se refere. Ele está oculto, se assim a gente pode falar. Indeterminado, eu não sei quem é. Sujeito indeterminado ocorre
quando a terminação do verbo e o contexto permitem reconhecer que existe um elemento ao qual o predicado se refere, tá? Não é possível identificar quem é, como eu disse a vocês. A gente não consegue identificar quem é, mas a gente sabe que existe um elemento a qual o predicado se refere. Apesar de eu não conseguir identificar quem é, eu sei que existe, né, um elemento ao qual o predicado está se referindo, mas na frase ele está oculto para nós. A gente não consegue identificar. Aí eu botei aqui um exemplo para vocês. Chegaram da festa tarde demais. Mas quem chegou na festa tarde demais? Eu não estou conseguindo identificar na frase quem chegou, né? Eles chegaram da festa tarde demais. Isso aqui está oculto, está indeterminado. Só que, preste atenção, diferente do que a gente viu, sujeito determinado implícito no verbo, porque está vou. Ele está implícito no verbo. O verbo, o sujeito eu, está implícito no verbo vou, né? Então, a gente aqui tem uma diferença, tá? Onde chegaram, o verbo está conjugado, tá? E aí, o sujeito está indeterminado, tá? Posições do sujeito na oração. Eu costumo dizer que frase, a gente não vai ter um verbo, costumo falar. Oração já são frases que possuem verbo, tá? Aí, olha só, eu tenho os seguintes: posição do sujeito nas orações. Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar na ordem direta, que é quando o sujeito aparece antes do predicado. Exemplo, as crianças brincavam despreocupadas. Quem brincava despreocupada? As crianças. O sujeito está na ordem direta, ele está aparecendo antes do predicado. O sujeito, as crianças, o núcleo do sujeito, crianças, e o predicado, brincavam despreocupadas. Na ordem inversa, quando o sujeito aparece depois do predicado. Olha o exemplo. Brincavam despreocupadas as crianças. Predicado, brincavam despreocupadas. Sujeito, as crianças. O núcleo desse sujeito, crianças. Agora, sujeito no meio do predicado. Despreocupadas, as crianças brincavam. Despreocupadas, quem brincava? As crianças. Então, predicado, despreocupadas e brincavam, que é predicado, e as crianças é o sujeito, onde o núcleo do sujeito aqui é crianças, tá? Então, gente, vejam só, o que eu queria falar para vocês sobre sujeito e predicado é que o sujeito é a quem o predicado se refere. Como é que a gente identifica o sujeito? A gente usa os seguintes questionamentos: quem, ou que, qual. Aí a gente consegue identificar quem é o sujeito. Tudo que se fala do sujeito é considerado predicado. Uma oração é toda frase que possui um verbo. E aí a gente identifica como uma oração, certo? Então, para finalizar, sujeito é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. É quem o predicado se refere. Ele é um sujeito. Já o predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma informação, alguma afirmação sobre o sujeito. Tudo que se fala sobre o sujeito é considerado predicado. Tipos de sujeito. Sujeito determinado é aquele que a gente consegue identificar numa frase. Ele não está oculto, ele está determinado. Já um sujeito indeterminado, ele está oculto. A gente não consegue identificar numa frase qual é o sujeito aqui, certo? Então, a gente tem sujeito determinado simples, quando a gente tem um único sujeito, né, sendo falado, e o sujeito determinado composto, quando eu tenho dois ou mais sujeitos. Então, simples, vocês já sabem, tá no singular, vamos falar assim. Composto, tá no plural, né? A gente já consegue identificar assim. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente falou sobre sujeito e predicado. Vou deixar para vocês aqui na plataforma um exercício sobre sujeito e predicado no nosso livro de português, tá bom? Também vou passar a atividade de caligrafia para vocês. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários da plataforma para a tia saber, tá? E no mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo
e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. E não se esqueçam de colocar aqui na plataforma que vocês estão presentes, assistindo aos vídeos e fazendo as atividades, porque isso é muito importante e me ajuda muito a acompanhar vocês aqui na plataforma, tá bom? Então, um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho!